Vamos começar. Hoje a gente vai falar sobre processo criativo. Há mais ou menos, acho que um mês atrás, eu conversei sobre esse assunto com a Simone, que trabalha na parte artística, né? E faz lettering, essas coisas todas. Foi um papo muito legal. Hoje a Uhum. gente está com o Marcelo Zanti, que é nosso fashion designer oficial aqui. Eu devia Isso. ter colocado seu vestido hoje, né, para vir para a live. Verdade, né? Você tem, Eu né? acho. Verdade. Eu acho também. E aí a gente vai desenvolver um bate-papo aqui sobre processo criativo, tanto na moda, quanto eu fiz uma separação aqui de algum material da parte conceitual, que eu vou começar apresentando, e aí a gente vai fazendo um link direto nos nossos assuntos e etc. Qualquer coisa que eu for falando, se você quiser perguntar ou acrescentar alguma coisa, é só me interromper. Tá, joia. À vontade. Então, aí eu pensei em começar pelo conceito ali de criatividade do processo criativo, né? Porque eu acho que é interessante, acho que a gente nunca pensa muito sobre o conceito das coisas. E eu achei aqui que criatividade é a capacidade de construir ou produzir algo com o objetivo em mente, uma solução para uma determinada finalidade. E o processo criativo nada mais é do que a estruturação, a organização das ideias, do pensamento para resolver esse problema, por assim dizer, né? E outra coisa que eu separei aqui foi a parte da criação do processo criativo. A teoria do processo criativo foi chamada de arte do pensamento lá em 1926 e foram separadas 4 fases que são utilizadas até hoje. Eu acho que muito mais definido na parte de marketing e publicidade, mas eu acho que a gente consegue trazer isso para a nossa temática, né? Sim. Tem a fase da preparação, que é o momento em que coletamos todas as informações necessárias para desenvolver a demanda. A incubação, que é a parte do processo mais inconsciente, quando o nosso cérebro organiza todas as informações que temos direcionadas para aquela demanda. A iluminação, que é uma boa forma de ilustrar essa etapa, é aquele momento do desenho animado que aparece uma lâmpadazinha na Lâmpada. cabeça, é Isso aí. tipo, eureka, tive uma Eureka. grande ideia para resolver aquele problema. E Isso a aí. última fase seria a implementação, que é quando efetivamente a gente verifica se a ideia funciona na prática. E aí, partindo para a Isso. vida real, aí na sua parte de moda, desenvolver coleções e etc. Você consegue perceber essas 4 fases? Existe um processo? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Então, é muito individual isso, né, Paulinha? O que Aham. acontece? Tem pessoas que estudam para isso. Tem pessoas que nascem com isso. E Uhum. aí, quando eu te digo que é um processo muito individual, porque tem gente que realmente nasce com essas 4 etapas já muito, é muito natural, então você Aham. acaba não tendo uma nomenclatura ou não acaba definindo isso, né, Sim. de forma acadêmica, quase, É né, intuitivo, né? é muito intuitivo. Então, esses são os criadores, assim, não desmerecendo, obviamente, quem estudou para isso, ao contrário. Eu acho que quanto Aham. mais conhecimento você tem, melhor fica, né? Mas, assim, tem muita gente que é nato, isso é nato, e tem gente que não. No meu caso, como eu não sou um cara com formação acadêmica, apesar de ter feito a faculdade, né, algumas faculdades e não me formei, é, e eu já estou nesse esquema de criação e desenvolvimento desde muito criança, de Uhum. outras formas, mas desde muito criança. Então, creio eu que eu não tenho aquela essa metodologia muito definida. Por exemplo, é aquilo e final, né? O início, meio e fim. Aham. Eu não tenho isso tão Sim. definido para mim, mas como você disse, é muito intuitivo. E aí, no final das contas, eu consigo te dar uma leitura assim, mais o que eu faço hoje? Eu vou te falar como que eu esboço a minha Aham. criatividade, como que eu consigo tirar ela da minha cabeça e jogar para a vida real. Primeiro de tudo, me Isso. alimentando dela, procurando alimento, né? Do mesmo jeito que nossa barriga ronca de fome, nosso cérebro também ronca de fome. Então você precisa É. estar, de algum modo, obviamente que com a vida que a gente leva hoje, muitas vezes a gente não consegue tirar grana para viajar, para fazer viagens internacionais,
para conhecer outras culturas e tal. Então, para isso, nós temos uma ferramenta muito importante hoje, né? Que sabendo usar, ela te leva para lugares fenomenais, que é a internet. Sim. Eu acho que quando você tem somente a internet a seu favor, você tem que aprender a filtrar tudo. Então, assim, o que eu costumo Uhum. dizer no meu ramo para os meus amigos estilistas ou os aspirantes que estão querendo, estão começando estudem, pesquisem, olhem tudo, mas tomem muito cuidado para que não perca a originalidade. Que acho que todo mundo que está criando alguma coisa, desenvolvendo o processo criativo, no fim a gente quer algo que dê resultado, né? Isso. Algo que gere É. grana, lucro, que dê resultado. No meu caso, moda é arte unida ao lucro, lucratividade tem que rolar. Então a gente tem que ter lucro, mas principalmente, principalmente talvez não, mas 50-50 de lucro e 50 de originalidade, porque se você não é original, muito mais hoje com a internet, você perde mercado, você é mal visto, Fica mais você difícil de se destacar, na verdade, né? e acho que também é uma questão, obviamente, de posicionamento, né? Se você é uma empresa, independente se é de moda, de qualquer coisa, que você, deixando bem claro que processo criativo não é só para empresas que têm essa coisa da criação envolvida, é para qualquer coisa, inclusive na sua É. vida pessoal. O processo criativo, ele funciona para tudo. Então, se você hoje quer ser uma marca, independente do setor, do ramo, que você quer se destacar, se posicionar de uma forma onde você é única, onde você tem uma essência, onde você. Se você quer isso, você vai precisar de originalidade. Se Aham. você não quer isso, respeito, tá bom? Você pode chegar no Pinterest e copiar tudo, pode chegar no Google e copiar tudo. Então, quando eu digo para os meus amigos, tomem cuidado com o que vocês vão fazer, né? Da forma como que vocês vão buscar essa informação, não é nem buscar. Buscar você pode buscar à vontade, mas filtra isso para que você possa fazer com que aquilo agregue, ao invés de ser simplesmente mais um, sabe? Você precisa Aham. Mais agregar do mesmo, né? mais do mesmo, sempre mais do mesmo. Então, assim, a gente passa por isso quando a gente mora em cidade menor, que a gente consegue visualizar um cenário comercial no todo. A gente passa numa É. rua e fala assim, no meu caso, no ramo de moda, eu olho para as vitrines da minha cidade e da nossa cidade, eu digo assim, muitas vezes, tem 10 lojas, 5 de cada lado, estão todas iguais. Idênticas. O produto é o mesmo. É É, impressionante. a gente como consumidor também consegue perceber isso, sabia? Porque Sim, às vezes você vai, sei lá, você vai no shopping, vamos colocar assim, que tem uma concentração de lojas, né, muito maior do que qualquer bom rua exemplo. dentro Ótimo da exemplo. cidade. E aí você vai passando, às vezes você está precisando comprar alguma coisa por uma ocasião específica. E aí você olha e você vê mais do mesmo e você não. Acho que é tanta coisa igual que você não consegue nem se decidir. E É, principalmente quando você não cabe dentro daquela coisa imposta pela moda e que tá todo mundo replicando, aí você basicamente pode ir embora do shopping porque não vai rolar, né? Você não vai conseguir sair eu, nem com uma chamo, eu, sacolinha dali. eu chamo isso de prostituição do processo criativo. É uma prostituição É, mesmo. É quando você realmente se entrega e se dá o direito de fazer mais do mesmo e tá bom para você e tá ótimo. Eu não posso julgar, né? Porque a gente não tem nem esse direito. Mas para quem está interessado em fazer algo mais original, aham. o meu real conselho de verdade, para que você acredite muito, obviamente, estude, pesquise, faça tudo. Mas que você acredite muito, muito, muito na sua intuição. Então, É, no eu acho final que das contas, isso. É. Eu acho que isso também tem a ver com aquela sensação, assim, que é muito boa. Acho que no mercado das flores também, dos produtos que levam flores, também acontece bastante isso, assim. Você entra no mercado, quando eu entrei lá atrás, 7 anos atrás, eu via um monte de buquê mais ou menos padronizado, que era o quê? 70% do buquê era folhagem, e os outros 30 eram flores e embalado numa embalagem padronizada, que já você já comprava do fornecedor, assim, e
Aí era aquela decisão, fazer mais do mesmo ou tentar se destacar. Mas eu acho que o se destacar tem a ver com um processo de realmente você estudar, se alimentar de várias coisas de Sim, dentro do mercado que você atua e de fora do mercado que você atua, né? De dentro da sua cidade e de fora, até de fora do país. E você sim. começar a ver, enxergar pontos que você gosta, que tem a ver com você e que você vai conseguir criar dentro daqueles elementos ali. E foi exatamente isso que eu fiz, e eu acho que é É exatamente isso isso. que você está dizendo, né? Afirmando. E aí, nisso que você Sim, vai sim, desenvolvendo um produto que tem a ver com você, você está deixando o quê? É a sua digital ali naquela marca, né? Que eu acho que é tão sim, importante. sim. Eu acho que assim, hoje, principalmente hoje, a gente pode dizer isso. Eu vou dar o meu exemplo aqui. Eu trabalho numa empresa que não leva o meu nome. A marca ela existe antes, né, Uhum, de eu estar lá, ela já existia. Então eu tenho que ser fiel ao DNA dela, por sim. mais que não A seja o mensagem meu, que ela quer mas passar, né? sim, mas em contrapartida, eu tenho que entender que quando eu fui contratado, quando uma equipe de RH me contratou, quando os donos da empresa me escolheram, eles também pensam em unir o meu DNA ao deles, ao da marca. Sim, Então, óbvio que eu não posso ser um capacho da indústria e chegar lá e fazer tudo o que eles querem. Tudo o que eles querem, por quê? Porque eles só estão me contratando porque eu posso oferecer algo que eles não têm. Ponto. exato. Isso é para qualquer empresa. No meu caso é assim. Então, assim, eu tenho o DNA X, eu tenho um DNA muito definido. No meu trabalho, eu sei que eu tenho um DNA muito definido. Então, assim, isso pode ser muito bom, mas isso pode ser muito ruim, a depender de como você se posiciona como profissional e de Aham. como e de qual é o seu mercado, onde você está inserido, onde seu mercado está inserido, enfim. No meu caso, eu batalhei muitos anos aqui no Espírito Santo para poder me colocar na posição que eu quero em termos de profissional. Eu faço assim, meu estilo é esse e é isso. Mas, ao mesmo tempo É, que eu me adaptei ao mercado para que meu estilo fosse comercial o suficiente para que atendesse uma demanda lucrativa ainda, que desse lucro, que desse visibilidade e tal. Então, acho que buscar esse equilíbrio aí entre o seu DNA, o DNA do outro e a questão comercial da coisa, acho que funciona para as flores, funciona para mim. Eu realmente não sou um cara que fico, por exemplo, na internet pesquisando o dia todo, no aham. Pinterest, não fico, não sou esse cara de verdade. Eu sou um cara muito mais que eu fico em filmes que são coisas que me inspiram, falando realmente de processo criativo. Então, filme é uma coisa que me inspira muito, É, eu ia até te seriado, perguntar séries. isso, exatamente. Nossa, séries. Então, Aonde assim, exatamente que você alimenta a sua criatividade, assim, né? eu vou até te responder isso mais profundamente, quer ver? Te dar exemplos bem palpáveis. Desde menino, eu gosto muito. Olha só, olha, eu quero deixar isso. Nunca contei isso pra ninguém. Eu quero deixar isso aqui bem claro. Que Segredos. quando eu tinha meus 12 anos, eu era uma criança, e eu assisti um desenho animado chamado Cavaleiros do Zodíaco. Quem tiver aí que tem minha idade vai Quem lembrar nunca, disso. né? Quem nunca? Aquilo fomentou em mim uma paixão imensa por mitologia grega, mitos gregos. Então, mitologia Aham. grega é uma coisa que alimenta a minha criatividade. Então, eu não sou um cara de leitura, tem que assumir isso. Ah, eu leio. Não, mentira. Não leio, não tem nada disso. Leio muito pouco, só leio o que me interessa. E a mitologia grega é uma das coisas que me chama a atenção. Então, mitologia grega é uma coisa que eu leio, que eu gosto. Né? Então, é uma coisa que me inspira o tempo inteiro, desde de lá de trás. Por isso que eu digo que a nossa essência criativa depende muito de como, da nossa vida num todo, lá de trás até hoje. É uma Sim, bagagem que você monta e que você carrega, que você vai colocando na mala ali, ó, pesada, e vai exatamente. carregando isso pela vida toda. Então, ó, aos 12 anos, isso reflete até hoje, aos 36. Outra coisa, história no geral. História. Então, agora, por exemplo, eu estou super envolvido na história da realeza britânica, da monarquia britânica. Então, né, com o seriado Netflix, The Crown e tal. Então, aquilo tá
me seduzindo. Aquilo ali nunca foi um assunto que me seduziu tanto, mas eu consegui enxergar, entender a história. Aham. Aí eu começo a Então isso me serve como inspiração. Isso é daí que eu tiro. Então minha mãe uma vez me perguntou, eu sou baiano, eu estava passando as férias lá, não tem muito tempo isso, no máximo 2 anos. E eu lembro que eu fui a um lugar que ela me levou na cidade pequena e tinha uma mata, assim, bem rústica mesmo, bem, sabe? Minha cidade é Aham. cercada por mata atlântica. E eu vi umas flores, uns matos, uns galhos bem emaranhados. E aí o que aconteceu? Eu fiz foto, eu fazia foto daquelas flores, fazia foto daquilo ali. E minha mãe falou: "Mas você tá fotografando isso pra quê? Um monte de mato, um monte emaranhado." Falei: "Mãe, mas isso aqui é lindo, isso aqui você não está entendendo." Aí eu começava a explicar para ela pela foto aonde que estavam ali, o que me interessava, o que estava ali que me interessava tanto. As linhas dos Uhum. galhos, os desenhos que os galhos faziam, as interseções de um galho pelo outro, as folhas viravam estampas, as flores lindas, flores que você não encontra em floricultura. São flores de Não campo, mesmo. aquelas que ficam Sim. do nada, que não tem plantação Literalmente direito. flores do campo. Literalmente flores no campo. E aquilo tudo, enfim, resultado. Aquilo ali virou uma coleção minha, aquilo ali virou estampa, aquilo ali virou N elementos criativos. E como que se prepara isso? Né? Aí tem essa história, para quem é criativo mesmo. Essa, só puxando lá aquelas 4 fases que eu falei, isso aí era exatamente a fase da incubação, né? Que é Isso, totalmente essa é a primeira. inconsciente, mas você Isso estava aí. armazenando ali no seu cérebro, né? Isso, Na sua mala de isso. informações para E usar aí, lá na Paulo, você tocou frente. numa coisa muito. Você tocou num assunto muito bom aí. Você falou um negócio muito bom. O que acontece? Como que se armazenam? Como é que nós armazenamos informação hoje? Pelo celular, pelo computador, não é? Sim, Eu decidi que não. facilita, né? Eu não Porque às armazeno vezes o minhas HD informações aqui não aguenta tanta coisa. Então, aí eu não armazeno no HD do celular, nem do computador. Vou te explicar o porquê. Foi uma coisa que primeiro, eu nunca fui muito tecnológico, né? Eu sou old school Uhum. mesmo. Assim. Eu desenho à mão, não desenho no computador. Eu pinto à mão, não pinto no computador. É, Pouquíssimas vezes eu consigo usar. Gravo algumas coisas, pego algumas imagens, obviamente, mas a maioria das coisas que eu vejo, eu coloco, eu só vejo mesmo. Eu olho. O que que acontece? A minha mente faz o trabalho. Deus me fez muito perfeito. Nos fez muito perfeito. É sério. É. Isso aqui é muito melhor do que um computador. Então, o que que eu faço? Eu olho, eu tenho uma memória fotográfica real. Isso é de verdade, isso. Assim. Eu tenho muita memória fotográfica. Só que, obviamente, eu não guardo tudo. Por que que eu não guardo tudo, Paulinha? Porque não é legal. O que eu não Porque, guardei o que eu não guardei não se não, conectou a mim. O que eu não guardei não exatamente, se não é conecta a mim. importante. Não é importante. Então, o que que a gente faz no celular hoje? A gente vê tudo e tudo a gente guarda. E aí, quando você vê, você tem 15 mil fotos no celular, que se você tirar e for analisar uma a uma, 90% não tem nada a ver com você. Foi só uma coisa momentânea. E eu não quero É, isso foi para um minha vida. Eu decidi que registro não. que não guarda, né? Isso aí, eu não quero isso. Aí eu decidi que não. Eu vou guardar na minha cabeça. As coisas que são importantes, elas vão ficar guardadas. A minha cabeça vai registrar. E aí, um belo dia, do nada, que são os insights, aquilo vem à tona. São Então, o eureka lá, né? A fase da e eu iluminação. gosto muito dessa Surge. Eureka. Sabe por quê? É quando você consegue, justamente o que a gente falou no início, a originalidade. É É. aí que funciona. Obviamente que quando você está na indústria, como eu, que tem que fazer uma coleção de 300, 400 peças, você não consegue fazer a Eureka toda hora. Não consegue. Sabe? A gente Não. tem que ser sincero. A indústria é muito maçante. O mercado é muito maçante. Então, o que Você que eu entra faço? mais numa situação de produção em massa, né? Isso, o que que É eu como se faço? fosse Mas é uma isso. solução que eu acho que é bem comum na Europa, nos Estados Unidos, mas não tanto no Brasil. Então, eu utilizo de toda a informação que eu tenho, criativa, eu desenvolvo uma cápsula, que a gente chama. Uma cápsula. Vamos supor que você também não consegue fazer 500 buquês e arranjos diferentes, porque é Aham. maçante. Mas você consegue fazer 20, um diferente do outro, super originais. Esses 20 vão servir de base para você fazer mais os 480 que você precisa. Entende? Mas você tem Entendo. 20 super originais ali. E é o que eu faço. Eu pego as ideias,
transformo numa cápsula de 40 peças, 50 peças. Daquela cápsula, eu tiro todo o restante da coleção, usando todos os elementos que estão naquela cápsula. Então, a gente tem uma Uhum. coleção, no final das contas, homogênea, uma coleção que conversa, tudo se combina, tudo se Sim. conversa, tudo. Então, aí mora a criatividade, que é quando é outro nível, quando você diz que a gente tem que organizar e fazer aquilo funcionar, né? Fazer É. aquilo funcionar, a criatividade funcionar. Então, para mim, funciona mais ou menos assim, dessa forma. Quando uma pergunta que me surgiu aqui agora, é, essa parte do processo criativo, você consegue levar em consideração, eu não sei se é bem a expressão correta, mas direcionar para o público-alvo, você consegue enxergar ele assim? Porque assim, Consigo, consigo. por que que eu estou te perguntando isso? Por exemplo, a pessoa chegou para mim aqui na floricultura e me encomendou um buquê. Então, normalmente, eu tenho elementos que ela vai me dando durante a conversa, que eu sei qual é a ocasião especial, qual é o objetivo daquele buquê, né? A gente vai tendo esse direcionamento, e como eu estou conversando com a pessoa pelo WhatsApp, normalmente eu vejo a foto da pessoa, ela me fala mais ou menos para quem que é que vai aquilo, e a gente faz uma produção, um apanhado de informações ali, muito dinâmicas, né? Porque o processo criativo da floricultura é muito dinâmico, é muito rápido toda a construção da coisa. Mas eu construo aquilo pensando nesses elementos e no direcionamento para quem que vai ganhar e quem que está dando também. É, na hora que vai criar uma coleção, você consegue não, né? Você pensa nisso, é um elemento importante? Como que é? É fundamental, na verdade. Eu vou te explicar. Vamos lá, eu vou utilizar dois exemplos que eu vivo hoje, né? Então, eu sou estilista de uma empresa que, como eu disse, Uhum. antes de eu estar lá, ela já existia, já tinha um Já público definido. existia? E eu tenho outro trabalho que é da minha marca, que é a minha marca particular, que é um sob medida que eu faço, como você já foi meu cliente, Uhum. né? Sim, Então, sim, sim. no seu caso, por exemplo, você tinha uma ocasião especial, você queria certas coisas, você queria tal. É, Então, é, quando eu dentro fui fazer dentro dessa isso, situação, eu consigo, inclusive, colocar lado a lado o que eu acabei de falar da floricultura e a peça sob medida para a ocasião específica, isso né? aí, Mas é quando a gente isso imagina aí. uma coleção, você falou 50 peças e tal, parece Então, muita coisa para aí, conseguir fazer esse direcionamento. isso aí, o que que a gente vai fazer, primeiro de tudo? Como é que funciona aí, né? Nessa questão. Então, eu tenho essa parte aí do sob medida, que você foi minha cliente, sabe do que eu tô falando. Todo mundo aí Uhum, entende, né? Sob medida, a palavra já fala. Né? E aí eu tenho a coleção feita para atacado, a coleção feita para o mercado, uma coleção de 400 peças. Então, vamos aham, lá. Eu entro numa empresa onde essa empresa tem um público que é jovem, que é colorido, são meninas alegres, né? São meninas com vibe tropical e tal. Então, eu tenho que levar tudo isso em consideração. E, obviamente, se eu sou novo naquela empresa, eu tenho que estudar a marca, né? Eu tenho que estudar o que funcionou, o que já não funcionou, que tipo de cor funciona na marca, que tipo de cor não funciona na marca, uhum, se ela é muito estampada, se ela é mais lisa. E tudo isso vai de acordo com o briefing que você vai ter do dono da empresa, né? Do pessoal do aham, marketing, tudo. Então, a partir desse momento, você começa a desenvolver a sua perspectiva de mulher, de avatar, que a gente chama. Né? Eu vou isso. desenvolver um avatar, e esse avatar, a menina é Júlia, ela tem 18 anos, ela é universitária, recém ingressa na faculdade, ela gosta de sair à noite, ela gosta de balada, de praia e tal. Então, depois que eu definir esse avatar, eu vou desenvolver uma coleção baseada nesse avatar, que na verdade representa Uhum, muita gente, e representa essa pessoa. E aí, tudo começa a tomar forma. É 100% certo? Não. É 100% assertivo? Não. Por isso nós fazemos coleções. Coleções de 400 peças, porque praticamente ali 300 vão funcionar, talvez 100 não funcionem tanto. E então a gente entendi. vai. A gente sempre tenta melhorar de coleção a coleção. Né? Uhum, Então é mais ou menos assim que funciona. E aí entra o fator visual. O que seria o quê? Bom, se eu estou chegando nessa empresa e eu ainda não conheço essa cliente, não conheço o ponto final,
eu vou montar meus moods, né? Meu mood board. Então, o que que é? Um painel de ideias. Então, eu vou pegar a referência de foto dessas meninas, de tipo de roupa que elas usam, tipo de visual que elas gostam de usar, para onde que elas vão, as palavras-chave que, sabe, que representa essa menina, é, alegria. É bem assim, às vezes é bem infantil, na minha opinião, fazer um mood board. Porque você tem que fazer um exercíciozinho de cortar a revistinha, de montar bonequinha, de. Parece infantil, mas no fim, quando você monta, você entende perfeitamente a persona que está ali. Né? Quando você Aham. consegue isso, meio caminho está andado do trabalho. E aí você vai para a parte prática da coisa, né? Que aí que são outros 500. Aí é a parte que talvez não seja tão gostosa do meu ramo, que é lidar com muita gente, atender muita gente, é fazer, repetir, que eu gosto, mas muita gente quando chega né, vai iludido, achando que é desenhar e fazer e acontecer. Não é bem assim, né? Desenhar é só uma É, pincela inicial. É. A na hora que vai criatividade, ela vem implementar, né, jogar para a vida real, você tem que lidar com toda a parte burocrática, toda a parte que do é mercado, além do processo criativo ali, que às vezes todo mundo, a maioria das pessoas fica muito amarradas nele. amarrada ali nele, e na hora E, do vamos ver, de jogar aquela coisa pro mercado, de fazer acontecer, fica um não pouco consegue. estagnado, né? Não consegue. É, justo. Uma coisa que eu reparo sempre em pessoas que são criativas, não vou generalizar, óbvio, mas assim, eu tenho reparado muito nesses 15 anos de mercado que pessoas criativas em geral são pessoas indecisas. E eu sempre me senti Uhum. um pouco fora d'água por conta disso, porque eu nunca fui indeciso na minha vida. Eu não consigo ficar, verde ou amarelo, sabe? Longo, Aham. mídio ou curto. Eu não sei fazer isso. Eu não sei, eu não sou Já assim. vai Por isso que eu numa falei, direção. é intuitivo. Não, existe um estudo também, que é um estudo de ergonomia e de proporção, que é super importante, e tem gente que entende isso de forma natural, e tem gente que não. Tem gente que tem que realmente Aham. estudar e é difícil entender isso. E eu entendi, anos depois de começar a trabalhar, que talvez uma das coisas que me deixa mais tranquilo nas minhas decisões diariamente tomadas dentro da empresa, é justamente que eu entendo de proporção. Eu entendi que o meu olhar ele é muito afiado para proporção, por exemplo. Aham. Então, assim, é proporção e tudo. Eu tô falando no geral, assim, porque bate o olho. Se tá ruim, acabou. Não tem esse negócio de, vamos consertar, vamos melhorar aqui. Não, tá ruim. Não, vamos construir do Tá zero de ruim. novo. Vamos fazer do zero, é muito Aham. melhor, muito mais fácil, é mais assertivo. Sim. Vamos pensar outra coisa. Essa criatividade, que isso é criatividade. Sim, Você, né? A atividade do criar, no caso, né? Você tem que exatamente. A você atividade tem do que, criar. justamente, você tem que fazer isso o tempo todo. Quando você, a gente não é Leonardo da Vinci, que estava lá Uhum. naquele tempo, tudo paradão, sentado, mirabolando a situação de um gênio, né, o cara? A gente não é, Aham. né? A gente vive num mundo corrido, que 24 horas é muito Sim. pouco para a gente fazer alguma coisa. Então a gente tem que, ó, agilizar os processos, agilizar o processo, agilizar o processo. E eu acho que, no final, estou aqui mesmo para desmistificar essa beleza toda de criação. Porque você tem que ser muito honesto, sabe? Com o seu olhar. Você tem que ter um olhar muito honesto. Não, isso não tá bom, não tá bom. Deixar o ego um Aham. pouquinho de lado nessa hora e ser muito honesto. Isso tá bom, tá bom. Isso não tá bom, não tá bom. Eu quero um produto trivial, não tem problema. Então tá ok. Vou deixar trivial aqui, tá ótimo. Não, eu quero um produto altamente diferenciado, original e sofisticado. Aí, beleza. Então É, você você tem que ser muito honesto para começar nesse processo. você falou dessa situação de olhar a peça pronta e falar, isso aqui não está funcionando, vamos rasgar e Rasga. começar do zero. Olha, os Às donos das vezes empresas me odeiam por conta disso.
Porque é Porque gasto, é gasto, gasto tempo, gasto material, né? mas é um gasto Às assertivo. vezes, às vezes, assim, não é muito comum, né? Ainda bem, mas às vezes acontece, de eu começo separando as flores que eu sei da quantidade e cores ali de uma forma intuitiva, separo tudo, faço tipo um mise en place, né? E, e começo a construir o buquê ali na minha mão. E, sei lá, eu acho que eu posso contar nos dedos real, assim, quantas. Aconteceram poucas vezes de eu olhar e falar assim, gente, não tô entendendo por que que isso aqui não tá funcionando. Não adianta mexer aqui, não adianta mexer aqui, não adianta, chega. Aí vai. Nesse caso, eu não preciso rasgar as flores e jogar fora, né? Não, Porque tá tudo tranquilo ali. não Mas eu precisa. vou, aí eu pego, separo, porque já tá tudo misturado ali na mão. Separo tudo de novo, uma por uma, e começo a construir do Mas esse é o zero. processo criativo, É o no processo seu caso. criativo. Porque cada processo É, criativo de cada ramo, ele tem especificações, ele tem coisas que são específicas, no caso, né, de cada um. No meu caso, por quê? Assim, quando eu estou trabalhando do meu jeito, eu uhum, não existe reforma de roupa, não existe roupa que fica pronta e eu não gosto. Não existe. Parece egocêntrico falar isso, não é. Por quê? Porque eu fiz um processo antes de chegar na roupa que é muito mais assertivo, que a empresa sim, grande, corrida, não faz. Então eu fiz uma aham, mulagem, eu fiz um molde muito estudado, muito encabeçado ali, ó, horas na mesa. Eu pensei muito. Então, né? Aí eu evito. Mas quando o processo é corrido, ainda mais que você tá, tipo, é, aquele famoso encher linguiça que o ramo da confecção tem, quando ele é assim, você tem que começar a ter um sangue frio. Você não acha que dói? Pegar uma criação que eu fiz, uma coisa que eu fiz, falar assim, não, descarta. Dói. descarta, Pai, é porque, com pra certeza. mim, eu não sou um cara desapegado em relação a isso, tá? Vou deixar bem claro. Pra mim é filho, é como se fosse filho. E aí É. complica pra mim, porque eu queria tanto estar ali. Nandinha, Portela, beijo, amor. Ela tá aí, mandando beijo. Aí, então, assim, pra mim é muito complicado, pra mim é muito difícil isso. Mas aí eu aprendi no decorrer dos anos, Paulinho, que eu tinha que ter um sangue mais frio e saber que eu tenho que descartar certas coisas que não vão funcionar. Porque às vezes são Até, lindas as coisas, mas não até funcionam na produção, por porque, exemplo. assim, no meu caso, assim, eu consigo enxergar que dói menos separar todas as flores de novo e começar do zero aquele produto do Do que que descartar. embalar e Descartar a levar ideia. daquele jeito. Não faz o menor sentido, né? Não, Justo. não tem sentido nenhum. Então, assim, na hora que você Porque fala você isso, eu quer o consigo produto, imaginar. você quer Eu quero é o produto original. excelente. E eu quero ele no máximo de excelência. E Isso talvez aí. numa peça de roupa seja exatamente isso, Isso né? aí. Você viu que a manga assim não funciona, mas a manga do jeito que vamos começar do zero a fazer aqui vai funcionar. Exatamente. Então vai doer menos descartar aquela peça por inteiro do que começar do zero e entregar na excelência e ver ela na rua excelente, né? Acho que falhou aí, Isso aí. né? Tá dando uma travada. É isso aí. Acho que é isso. Porque no final das contas, o meu ramo ou o seu ramo, ele só constrói, a gente só constrói nosso nome. Tá travando um pouquinho? Tá. Pra mim tá de boa aqui ainda. Ah, tá. Não, beleza. Então tá Porque tranquilo. assim, tanto no meu ramo quanto no seu ramo, o que constrói nosso nome, nosso trabalho, tudo, é a excelência. Porque Sim, produtos ruins, coisas ruins, trabalhos ruins, eles têm um prazo de validade muito curto. Então, exatamente. o processo criativo ele é tão importante que ele entra do início ao fim. Quando o seu produto está na mão do cliente, ele ainda existe, sabe? Porque o Uhum. cliente ele precisa ter uma experiência hoje. Ele não precisa comprar um produto. Ele não precisa de flor. Ele não Sim. precisa de roupa mais. Ele vai Não, a ali em gente qualquer lugar e não compra. Ele vende o só produto por si só, né? a gente precisa de uma experiência. E para aquele produto, para Exato. aquele cliente sentir a experiência de ter aquele produto seu, sentir que é aquela experiência, aquele processo criativo tem que estar funcionando na entrega.
Na mão do cliente, ele tem que estar funcionando ainda. Ele foi pensado lá atrás, Exato. no tema, no tema do seu lançamento, da sua floricultura, no meu tema como moda. Foi pensado nos tecidos que eu compro, nas embalagens que você compra. Foi pensado no Aham. aroma que eu coloco. Tudo isso, na imagem que eu faço para vender, tudo isso está relacionado com o processo criativo. Então, o processo Sim. criativo, ao contrário do que todo mundo pode imaginar, ou quem não entende talvez possa imaginar, ele existe em todos os âmbitos, em qualquer momento da sua vida, ele existe o processo criativo. Quando você está em casa, desempregado, e não sabe o que fazer para ganhar dinheiro, e você tem uma ideia, e você coloca aquilo no papel, aquilo é um processo criativo. É. Quando Então, você assim, o processo tá de criativo é... bobeira no domingão em casa e fala, o que que eu vou comer agora? E Isso é um processo separa todos criativo. os ingredientes, faz uma comidinha muito maneira. E qual é o pós desse aí? Que é exatamente o pós-venda que você está falando, que faz parte do processo criativo. No caso da comida, é a hora que você come e É a percebe a satisfação. excelência, né, da Você viu que tudo sensação termina ali. na satisfação? Exato. Tudo. Um buquê de flores que se recebe termina na satisfação. A roupa que se usa termina na satisfação de ser vista, de ser olhada, de ser admirada, Aham. de causar uma imagem, né? De passar uma mensagem. Na comida, a mesma coisa. Então, esse processo criativo ele é tão, tão, tão importante, que se a gente soubesse, a gente começa. Inclusive, tem uma coisa muito importante para o processo criativo. É uma coisa que eu amo falar, eu acho que todo mundo tinha que praticar um pouco, que é, em outras palavras, a semiótica. O que seria isso? Aguçar seu olhar para as coisas que você está vendo. Então, assim, Uhum. você passa por um muro pichado e você só vê um muro pichado, tá errado. Tá errado. Né? Eu tô falando no meu caso. Se eu É. passar por um muro pichado, que tiver uma coisa lá, e eu só olhar aquilo como um muro pichado, meu olhar tá preguiçoso. Entende? Eu tenho que estar Sim. aguçado. Eu não preciso ser um cara muito, um cara de nerd ou que fica na rua caçando coisas. Não, não é isso. Qualquer hora que você estiver na rua, dentro de casa, olhando para qualquer lugar, enfim, pela TV, que alguma coisa está lá, tenta aguçar o olhar para tirar. Sempre não pode ter preconceito nessa hora. Você tem que olhar para tudo. Né? Eu lembro que eu fui para a casa da minha mãe lá, e a cidade é bem pequenininha, no interior da Bahia, e tem uma feira lá, uma feira municipal. Aquelas Aham. feironas, onde, né, tudo aberto, tudo meio escangalhado e tal. E aquilo tem uma beleza tão grande, mas as pessoas não reparam nisso. Aquilo tinha madeira com vários tons, aquilo tinha palha cobrindo os barraquinhos, aquilo tinha um monte de lona estampada por eles mesmos, aquilo tinha um monte de fruta de que eu nunca tinha visto na minha vida, tinha um monte de cheiro ali, né? Tinha um monte de gente ali, né? De várias raças, cores, porque Bahia é tudo misturadão mesmo. Então aquilo era Sim. bonito de ver. Mas as pessoas que estão ali, elas estão nem aí, Não, é, né? porque aquilo já é rotina, né? Mas é aí que eu tô falando. A gente tem que aguçar nosso olhar para a rotina também, Eu sabe? acho. Na hora da rotina, a gente tem que aguçar o olhar. E é um treino isso. Tira meia hora por dia para buscar informação de coisas que você não conhece ainda. Por exemplo, Uhum. toda vez que alguém te falar uma palavra que você não conhece, procura no Google. Vai pro Google, procura o que que é. Porque muito processo criativo começa por palavras também. Sim. Por exemplo, eu já tive pessoas, amigos meus, para que queriam abrir marcas, né? E eles ficavam sem ideia de nome e tal. Para onde que eu fui? Eu fui para o latim, eu fui para o grego, eu fui para nome de mitologia grega, eu fui juntar lá com creu, eu fui ver significado. Isso é processo criativo, né? É, Não que isso eu faça o aconteceu tempo todo, mas quando eu fui abrir a Vila Flores, eu também comecei a pesquisar e, enfim, é bem legal essa parte mesmo. Para quem eu acho gosta que é de trabalhar com criatividade, todo e qualquer momento é uma oportunidade justo. para exercitar e ser criativo e ter um resultado que te dê Sim. satisfação, né? E o brasileiro, em particular, é muito criativo, né? Então, assim, a É, gente tem esse consegue se desvencilhar de muitas situações adversas, né? a gente tem esse dom, é um dom mesmo. Nós somos um povo muito criativo. Então, assim, ó, vídeo carnaval, né? Olha o carnaval. É. É incrível, Você é falou muito sobre legal. dom aí.
eu fiz uma anotação aqui de uma frase que eu vi, perguntar a sua opinião, que eu achei interessante. A frase é a seguinte: criatividade tem mais a ver com coragem e disciplina do que com talento e dom. O que você acha? Não concordo plenamente, não. Não concordo. Não, desculpa. Uhum. Talvez a criatividade em si, sim. Aham. Talvez sim. A criatividade em si, né? Não estou menosprezando o talento e o dom, não. Porque Uhum. eu não conheço, sinceramente, pessoas que deram certo em suas carreiras simplesmente por terem estudado de forma. Eu quero ser médico. Eu não tenho dom para ser médico. Eu não tenho dom para cuidar. Mas eu vou estudar para ser médico. Pode até ter Uhum. dado certo como médico, porque, poxa, formou, né? Vai trabalhar. Mas tenha certeza que aquela pessoa não é feliz, ela não é o melhor médico, ela não será o melhor médico, ela nunca fará o melhor serviço. Ela nunca entregará o melhor, porque ela não é apaixonada. E quando você fala que você tem o dom, você está falando, em outras palavras, que você tem paixão por alguma coisa. Quando você recebe um dom, você tem um dom de cantar, você pode ser um engenheiro, você pode ser um médico, você pode ser o rei da Inglaterra. Você vai querer cantar. Você tem É. paixão por aquilo. A sua Então, satisfação vai ficar em cima de é cantar. sempre, é sempre assim. Quem tem o dom de inventar alguma coisa, né, de criar realmente coisa, ele não está preso em outras coisas, ele não vai conseguir. Ele vai passar um tempo, a Aham. sociedade vai dizer que ele tem que se formar em alguma coisa, que ele tem que não vai morrer de fome se quiser ser ator. Olha aí quantos exemplos nós temos de atores aí na TV brasileira que Sim. formaram não sei o quê, saíram porque não aguentaram, não vão dar conta. Sabe? Quem recebe um dom, eu acho que todo mundo tem um dom. Não sei se todo mundo tem um dom, mas quem recebe esse dom para alguma coisa tem que alimentar essa coisa, né? Tem que Uhum. alimentar isso. Então, eu acho que esse, na verdade, para mim, é o principal fator para você ter sucesso em qualquer coisa. E a criatividade, eu acho que ela é só ela é uma parte desse desejo que você tem de fazer algo funcionar. Então, se eu tenho um dom, se eu nasci com um dom de criar roupa e de ser, para ser estilista, enfim, para ser um criador de moda, se eu tenho esse dom, é a criatividade que vai me fazer alavancar o meu nível, subir de nível o tempo todo. É a criatividade, não, mas o dom é meu. O dom já tem Aham. como. Se eu não alimentar, eu perco. Eu posso não perder, mas eu É, também não vou eu. desenvolvê-lo. Aham. É igual um médium que sabe que de repente você fez 18 anos e alguém falou assim: você tem o dom da mediunidade. Se você não desenvolver, ele, você perde com o resto do tempo. Todo mundo sabe disso, quem é espírita. Eu não sou, não, mas todo mundo sabe. Se você não desenvolver aquilo, você vai perder. É a mesma coisa. Se você não alimentar, e o que alimenta o nosso dom, em qualquer setor, é a criatividade, que é a atividade de criar. Que é ali, ó, o Aham. dia todo dia. Fazendo diferente, procurando novas maneiras de fazer. Isso é criatividade, né? Procurando novas maneiras de Sim. fazer, procurar soluções para Novas problemas. soluções para o mesmo problema. Justamente. Então, assim, acho que é isso. Criatividade, no final das contas, é isso. Eu acho que eu concordo com você. É, eu acho que a criatividade não funciona sem coragem, sem disciplina e também não funciona sem talento, sem dom. Eu Eu até acho que não se respondi você, sua pergunta total, verdade. Concordo com você também eu nesse acho ponto. que se você tem o talento e o dom, você precisa de coragem e de disciplina para sair do lugar. Você precisa exercitar aquele dom, aquele talento, para que ele se torne, com coragem, com disciplina, com afinco, com perseverança e às vezes com uma pitadinha de sorte, aquilo se torne uma profissão que te dê, que te leve ao sucesso, Isso aí. que te dê É. resultado. Então, eu acho que assim, a criatividade baseada apenas no talento e no dom, ou baseada apenas em coragem e disciplina, não funciona. Não, você Hum. não vai conseguir, sem unir tudo isso, esses quatro elementos que dentro de você, você não vai conseguir resolver
um problema de formas diferentes. Porque a criatividade e, na verdade, eu acho que o sucesso lá, o sucesso como finalmente da criatividade como ponto de partida, ele é o quê? É você conseguir resolver o problema de alguém. Sim. Se você resolve o problema de alguém, mas não de forma medíocre, porque isso não vai te sustentar no Muito sucesso tempo, por muito tempo. não vai. Então, você parte do talento, do dom, você treina, você tem coragem, você tem disciplina, você resolve o problema e de forma criativa, de forma diferenciada, de forma excelente, e você vai permanecer ali naquela linha do sucesso a partir do momento que você consegue descobrir isso, né? Eu concordo com você. Eu acho assim que existem até os níveis para isso. Na verdade, primeiro seria o dom, você nasce com isso. Seja o dom de Isso. qualquer coisa, inclusive o dom de empreender, né? Que acho que é o caso até aqui. Até falando sobre você, talvez você não tenha nascido Sim, florista. Não, você entendeu, você tem um dom de empreender. Você enxergou ali uma possibilidade, uma chance, uma exato. oportunidade e foi. Então, primeiro o dom. Você falou sobre a coragem, né? Você falou sobre o dom, o talento, né? Aí vem o talento, na minha opinião. Tem o talento, Uhum, realmente, está certinha. E aí sim, depois do talento tal, que você precisa ter para cumprir aquela função, você precisa ter o talento. E aí sim, a coragem, eu acho que ela realmente é muito essencial. Porque se você realmente não tiver coragem, você não vai sair do lugar. Foi o exemplo que eu dei de um médico que, na verdade, ama cantar. Se ele não tiver coragem, porque dá dom e talento ele vai ter, né? Se ele não tiver é, coragem de abandonar a medicina para ir cantar, nunca vai ser um cantor. Nunca será um cantor. Por melhor que ele cante. exato. Né? Então, se ele não tiver disciplina para poder aprimorar aquilo dentro dele, porque ele é um médico até então, ele não é um cantor, ele sabe cantar, é Aham, diferente. Né? E se ele não tiver disciplina para entender, ele nunca vai cantar também. Né? Nunca vai fazer sucesso, nunca vai chegar ao estrelato, nunca vai uhum, almejar, porque no final das contas, ainda mais esses dons criativos aí que a gente recebe, é, a verdade é que eles são vaidosos, né? São dons sim. vaidosos demais. São dons que você precisa Dons do tapinha nas perfeccionistas. costas. São dons que você precisa do tapinha nas costas. Você precisa de alguém falar assim pra você, poxa, que legal, né? Eu tô sendo muito sincero, porque é assim que funciona. Então, eu tenho amigos aí que são do teatro, que são do canto, não sei o quê. Então, assim, eu entendo que esses dons... É diferente do dom da exata. Das exatas, sabe? Pessoas que têm aquele Sim, dom. É completamente diferente. diferente. Eles não precisam do tapinha nas costas. Não, Tem não precisa do funcionário disso. reconhecimento. Eles precisam, é justo. Eles precisam, na verdade, dar resultado, né? As pessoas de exato, eles A precisam dar satisfação vem do resultado. resultado. Nós vamos dar Exato. resultados criativos, assim, né? Artísticos, digamos assim. Só que nós vamos dar o resultado querendo reconhecimento, querendo um aplauso, entendeu? E isso é muito complicado, porque a gente tem que se livrar disso. Entendeu? A gente tem que se Aham. livrar disso. Eu acho que é bem por aí. Show de bola, Marcelo. Acho que foi um bate-papo muito legal. Já Nosso passou o tempo? Já tempo acabou o aí. tempo? A gente tem uns minutinhos para o Instagram estourar a nossa live aí. Será que alguém tem alguma pergunta? Eu vi que a galera se empolgou aqui quando eu falei essa frase do dom e do talento. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta. Aparece aí, a gente tem um tempinho ainda. Mas eu acho que é um assunto bem interessante, O assim, Davi que, Aquino disse assim, ó, que o dom pode ó, ser para poucos, mas o talento é para todos. Qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa. Concordo, concordo, concordo. O o dom realmente é para talento poucos, o talento é para vários, para todo mundo. Você precisa fazer é o quê? como Você se o precisa de talento disciplina e de fosse coragem. treinável. Exato. É como se o talento fosse treinável. Isso. Quando você falou essa parte de empreender, na verdade, eu acho que eu descobri realmente primeiro que eu tinha o dom de empreender, porque de fato não é todo mundo que tem, porque muita gente tenta e não consegue, né? E aí surgiu a ideia das flores, eu não tinha a menor ideia de que eu tinha dom, talento para isso. Aí eu acho que Uhum. aí entra um pouco realmente o talento, né? E aí eu fui fazer um curso, fui fazer o quê? Com coragem, com disciplina, fui dar uma treinada no assunto. E lá na primeira aula eu já descobri que tinha a sementinha ali das flores dentro de mim.
Hum, Então, eu uni duas coisas, né, que foram essenciais para criar a Vila Flores e permanecer com ela até hoje, que foi o dom e o talento de empreender e produzir com as flores. Algo que fosse excelente o suficiente para se destacar e que tivesse demanda. isso aí. E aí, ao longo da estrada desses 7 anos, quase 8 aí, realmente entrou a coragem e a disciplina. Isso aí. Disciplina, por É o exemplo, processo, né? disciplina, por exemplo, de você criar uma forma de divulgar o seu trabalho. Ah, beleza, a gente tem o Instagram, então eu preciso de forma disciplinada postar fotos na minha vitrine, porque é dali que partem os meus clientes, né? Então, todo santo dia, acho que é uma das primeiras coisas que eu faço quando eu acordo, é ir lá, pegar uma foto de algum material que foi produzido normalmente durante a semana ou na semana anterior e postar. E é todo santo dia há, sei lá, 7 anos aí. Talvez tenha falhado um diazinho ou outro, mas Mas pelo é menos isso aí, disciplina. de segunda a sexta, tá lá. É certo. Vai, se você abrir o seu feed, até 9 horas da manhã vai ter uma foto de algum E te produto da conhecendo, eu acredito floricultura. piamente nisso. Te conhecendo, eu acredito piamente nisso. Eu já não sou um cara tão disciplinado. Não sou. Aham, Então, assim, eu realmente, nós já conversamos sobre isso, né? Eu sei que você realmente já. é muito disciplinado. Eu não sou. Eu sou, eu sou mais banda voou. Eu não sou tão organizado, por exemplo. Eu acho que disciplina tem a ver muito com organização. Eu não sou um cara Tem. organizado. Eu sou Na realmente. verdade, você tem que encontrar uma forma de ser disciplinado. É, Aí, claro que eu isso arrumei. toca na organização e tal, mas. Eu arrumei meu jeito, assim, de manter uma organização, pelo menos aqui interna, que as pessoas ficam loucas comigo, tá? Então, assim, quem trabalha comigo fica louco comigo, porque, assim, eu não sou um cara organizado. Como eu te falei, eu sou muito intuitivo mesmo. Então, muitas vezes, eu preciso, por exemplo, eu tenho 2 semanas de prazo para fazer um trabalho de criação. Só que, meu Deus, aquele dia que eu peguei o trabalho e durante a semana eu não consegui. Não foi porque eu saí, não foi porque eu. Não, não tava aqui. Não tinha. Não rolou. Não rolou, não adiantou. A luzinha não acendeu, Não acendeu. sabe? Eu procurava assistir filme, vejo na internet, procuro coisa, procuro informação que me inspire. E eu tenho um problema de achar Sim, que tudo é muito trivial. Eu tenho esse problema. Eu acho que tudo é muito trivial. Tudo foi muito visto. E aí eu fico procurando coisas que não existem. E é difícil. E aí é uma parte da criatividade que me consome muitas vezes, né? Porque, já foi aham. visto. Ah, isso já foi. Ah, isso já foi. Então, assim, pô, peraí. Aí tem uma hora que, do nada, o engraçado é isso. Que aí, quando vem um insight, que a gente chama de insight, é do nada mesmo. Do nada, quando Do eu digo nada. assim, você está conversando, eu tenho 2 sócios agora, numa marca masculina que ele está fazendo. E o nome da marca, que eu não posso divulgar ainda, mas o nome da marca nasceu numa mesa de bar. Numa mesa de bar. Do nada. Do nada. Ela saiu da minha boca assim, buf. Estávamos em três, aí todo mundo olhou. É isso. É isso. É genialidade? Não. Pronto. Não. Eu tava, ó, eu tava tranquilo. Tem gente, meu irmão costuma dizer que eu funciono muito bem sob pressão. Mas com o Aham. tempo chegando, a idade chegando, eu tô achando que eu tô meio devagar sob pressão. Acho que hoje em dia eu tô preferindo mais a tranquilidade para poder desenvolver alguma coisa. Então, mas cada um tem seu meio de fazer. Eu estou aqui tem um amigo meu aqui falando que a atividade depende do dom. De fato, que não depende não. A gente até falou sobre isso mesmo aqui. Não depende não. O dom é uma coisa que a atividade é a ação dessa ação de criar, né? Que aí é todo mundo, para todo mundo. É só treinar. Respondendo as É. perguntas do pessoal nos comentários. Acho tão chique isso. Olha, acho que agora a gente vai explodir mesmo. Acho que deve ter 1 ou 2 minutos aí. Então, eu Ah, queria te agradecer. Foi eu que te muito, muito agradeço. legal. Eu que Acho te que dá para agradeço. render aí outros assuntos mais para frente. Vamos dar uma pensada. Eu acho que a galera interagiu bem com esse assunto, principalmente com a frase final aí que rendeu É? muito raciocínio. E foi ótimo. A galera que Obrigado, não Paulinha. conhece seu trabalho ainda, vai lá, entra, gente. Marcelo Zante no Instagram, vale a pena. Quem quiser uma peça sob medida, eu Oi. recomendo.
Tamo junto. E muito obrigada. E isso, Paulinho, eu que te Beijo. agradeço mesmo, de verdade, tá? A gente tá marcando já tem um tempão, né? Isso. Um Até beijo, mais. Bom até descanso. mais. Beijo. Tchau, Beijo, gente. beijo. Obrigada pela Tchau, gente. presença. Boa noite, obrigado.